23 de agosto de 2014. Está no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. O Dr. Marcos Bernardini volta ao programa para finalizar o assunto contrato de trabalho. Teremos também dicas de como cuidar das finanças da sua empresa. Visitamos uma pequena empresa que fabrica colares e pulseiras. Você não pode perder. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simples, Joseph Cury, entrevista Edgar Camargo Rodrigues, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estamos no ar. Em nossa reportagem especial, vamos saber como cuidar das finanças da sua empresa. A primeira dica é sobre o regime de tributação. Vale a pena olhar sempre se o imposto que você paga é o imposto que você tem que pagar. Isso vale mais para impostos federais. Você pode estar no Simples, se o Simples não deu, você pode estar no Presumido. Se você tem muito pouco lucro e vale a pena, faz a conta bonitinho, pode ser que vale a pena ir para o lucro real. O Simples e o lucro presumido têm uma vantagem adicional, que eles não precisam de uma contabilidade e o fiscal acaba dificilmente aparecendo. É necessário fazer uma análise no fluxo de caixa da empresa? Por quê? O tempo todo a gente olha o fluxo de caixa da empresa, o tempo todo a gente olha o que entra, a receita e o que sai, despesa. Tudo que recebeu, tudo que pagou. Olhando isso o tempo todo, a gente pode ter ideias do que dá para cortar, que não faz mal para ninguém. Existe a possibilidade do empresário negociar as tarifas bancárias? Pode ser que dê para negociar alguma tarifa bancária em algum banco. Agora, o mais provável é que você tenha que consultar vários bancos para saber onde é mais barato. E aí há uma questão de você vale a pena ser fiel a um banco ou não. Fidelidade em alguns bancos não vale nada, eles não ligam para você. Em outros bancos pode ajudar, quer dizer, o banco pode ser que numa hora de necessidade ajude algum cliente que sempre fez negócios com ele. Isso varia de banco para banco. Você pode se comportar de forma a se manter com um banco o tempo todo porque ele te ajuda quando você precisa, ou se o banco não faz isso, faça um leilão. Faça sempre as coisas no lugar mais barato. Em relação aos fornecedores, de que maneira o dono de um negócio pode reduzir seus custos? Com fornecedores, você pode negociar. Às vezes, você consegue negociação com fornecedores, muitas vezes você já tentou e já está no limite. Você pode talvez comprar um pouco mais, comprar um lote um pouco maior, mais barato, bem mais barato às vezes, só que aí pode ser que fique encalhado e depois dinheiro parado não está rendendo, quer dizer, você está pagando juros talvez por uma coisa que você não está nem usando, por algum tempo que pode ser razoável. Agora é colocar tudo no papel, ligar a calculadora e fazer as contas. Bons negócios! A bijuteria é utilizada para dar um toque na produção. Homens e mulheres se utilizam deste item para caprichar no visual. Hoje vamos conhecer uma empresa especializada neste produto. O nosso forte é corrente, correntaria. Fabricamos também anzol para brinco, argolas, bolinhas, acessórios em geral para bijuterias. O mercado é muito competitivo, portanto a empresa procura sempre inovar, tanto no design quanto na qualidade de seus produtos. Com a entrada dos chineses no mercado, sim. Existe muita competição de mercadoria, de preço. Infelizmente, isso prejudicou muito a indústria brasileira. Suas peças são mais leves, chamando a atenção pela beleza, brilho, mistura de materiais e cores. Nós temos máquinas automáticas alemã e italiana. Feito o processo da fabricação da corrente, nós temos a parte que limpa a corrente, que corta, nós temos máquinas prontas para cortar a corrente na medida exata que o cliente pede. Nós temos a parte galvânica, que é dado todo o banho na corrente, que são vários banhos, limpa a corrente e depois ela vai para a parte de produção. É onde ela é ensacada, é direcionada para cada pedido. Nestes tempos de violência, se torna mais seguro usar uma bijuteria do que uma joia verdadeira, sem contar que belas bijuterias podem ser tão elegantes quanto joias. Na semana passada, o Dr. Marcos Bernardini falou sobre o contrato de trabalho, suas características e formatos. Voltamos no tema hoje com mais informações. Confira. Gravidez.
A gravidez durante o contrato de trabalho, mesmo que no período de experiência, ela gera estabilidade para a empregada. Ou seja, antigamente, quando a gravidez ela ocorria no curso, no período do contrato de experiência, não existia discussão se ela estava grávida ou não, se ela tinha ou não estabilidade. Vencido o prazo, ela poderia ser mandada embora. Hoje em dia, se tem o entendimento de que, mesmo no contrato de experiência, ou seja, mesmo naquele prazo de 90 dias, a empregada grávida, ela tem a estabilidade na gestação. Registro em carteira. O registro da carteira de trabalho do funcionário deve ocorrer a partir do primeiro dia que ele começar a trabalhar. É bastante comum na prática, mas é errado, que o empregado ele começa a trabalhar e muito depois vem o registro, às vezes um mês depois, 15 dias depois. Isso não deve acontecer. É uma fraude à legislação do trabalho. O registro na carteira de trabalho do funcionário, junto com o contrato de trabalho dele, deve ser feito no primeiro dia de trabalho e, quando da rescisão, eu tenho que ter o distrato do contrato de trabalho, ou seja, a baixa na carteira do funcionário. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. É um prazer tê-lo conosco, presidente. Prazer é nosso. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje, onde se comemoram 90 anos da existência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dá para falar um pouquinho dessa história? Dá para falar um pouquinho? Dá para falar bastante. Não sei se vamos ter tanto tempo. Só um pouquinho. Um pouquinho. São 90 anos de história do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Que beleza. E nesse tempo o tribunal conseguiu acumular uma experiência e um conhecimento que serve à sociedade. O problema é que os tribunais de contas, de maneira geral, são pouco conhecidos do povo. O sistema de tribunais de contas no Brasil se define pelo Tribunal de Contas da União, com competência em todo o território nacional, mas com relação especificamente aos atos de despesa e de gerência do governo federal. E cada estado tem seu Tribunal de Contas estadual, que examina os gastos e acompanha as atividades dos governos estaduais e dos municípios. Em São Paulo, são 640 e tantos municípios que são auditados pelo Tribunal de Contas. Do Estado? Do Estado. Todos, absolutamente todos. No total, são cerca de 3.000 unidades jurisdicionadas que são auditadas anualmente, periodicamente e permanentemente pelo Tribunal de Contas. A dimensão é muito grande. Mas como é um trabalho discreto e tem que ser, claro, tem que ser discreto, as pessoas às vezes pouco conhecem, têm pouco conhecimento da atividade do tribunal. Mas são 90 anos de trabalho que valeram a pena esses 90 anos. Que coisa boa. Eu não estive esses 90 anos todos, só um pouco. Mas a experiência, ela é transmitida. Uma parte dos 90 anos, presidente. eu posso dizer que estive aqui. Agora, para a sociedade, qual a importância, o que o senhor mais destacaria? Claro que a importância é a transparência, é a fiscalização, Isso. é que as contas, que o dinheiro público seja bem aplicado. Isso. Mas, na sua avaliação, o que o senhor diria para quem não conhece o tribunal, da importância que ela traz e o benefício que ela traz à sociedade? Perfeito. Na verdade, no sistema democrático, a fiscalização dos governos se dá pelo poder legislativo. Sim. Que é o poder de índole democrática mesmo. É um poder que é escolhido pelo povo. Então, o que quer a nossa Constituição? Que o povo faça esta fiscalização dos governos. E os tribunais de contas são vinculados ao Poder Legislativo para exercer essa tarefa técnica. Os parlamentos, o Poder Legislativo, congressos, as assembleias ou as câmaras municipais não podem fiscalizar o governo se não tiver o apoio e o concurso dos tribunais de contas. Há uma crítica generalizada, antiga, e que se repete, até atual, né? Uma crítica quanto à composição dos tribunais. E há um
um sentimento antigo, que já não deveria prevalecer, de que o tribunal é composto por gente que não se deu bem na vida política, está para se aposentar. Antigamente chamava de cemitério de elefantes. Parece que o pessoal ia morrer no Tribunal de Contas. Exatamente o contrário. Pois é, não tem nada. Exatamente o contrário. Hoje os tribunais são extremamente oxigenados, é gente bem mais jovem do que eu estou de saída, né? Mas quando eu cheguei aqui tinha 40 e poucos anos de Mas a idade. experiência é fundamental, presidente. O microcomputador, que é só o hardware, não funciona se não tiver o software, que é o conhecimento acumulado. Exatamente. E a equação do conhecimento acumulado, da experiência e a oxigenação dos novos é que dá o equilíbrio, a velocidade e a transparência. Desculpe interromper. Não, a interrupção é exatamente isso aí. E hoje os tribunais são compostos, em grande parte, por conselheiros que são escolhidos da área jurídica, na área de economia, que são escolhidos pela Assembleia Legislativa, né? Ou no Congresso Nacional. E uma parte que vem da área técnica de concurso, o Ministério Público de Contas e dos auditores. Então há um equilíbrio na composição dos tribunais, mas há uma prevalência do quê? Do sistema democrático, uma prevalência de pessoas que são escolhidas diretamente pelo Poder Legislativo. Esta composição é criticada, tem gente que acha, não, devia ser tudo concursado, então, mas aí nós teríamos tribunais com PhD, todo mundo com diploma na Sorbonne e tal, mas totalmente distante da vivência política. Há poucos dias o senhor entrevistou aqui o ministro, o presidente do TCU, João Augusto Nardes, um excelente ministro, tem uma visão... Amigo de longa data. Amigo de longa data. Acho que é por isso que foi entrevistado, não? Não, foi pelos méritos. Ele foi entrevistado pela competência. Exatamente. Pelo um ministro com uma competência, uma vivência, uma experiência fantástica no mundo político e que agora traz essa experiência. Aliás, ele foi o autor da Lei do Simples, batalhou. Traz toda essa bagagem de experiência para o Tribunal de Contas da União. Se a gente fosse fazer concurso para ministro, ele não estava lá, talvez, não ia se interessar, podia até passar, mas não ia se interessar. Nós teríamos lá mestres, tudo com PhD, mas sem esta vivência. Então, o senhor viu o pronunciamento do ministro Nardes e sua sintonia com a sociedade, especialmente na questão das micro e pequenas empresas, da micro e pequena indústria. Que é fundamental. Que é fundamental. São Paulo acabou de tomar uma decisão importante, focada nas micro e pequenas, não tomou? Está acompanhando, é verdade. Nós tomamos aqui no tribunal, a questão de dias, após intensa discussão, uma definição importantíssima, porque veja bem, a questão da micro e pequena empresa, junto às administrações municipais, é uma questão crucial. Os prefeitos têm curiosidade de saber até onde eu posso privilegiar a empresa do meu município, até onde eu posso definir o que é uma região para fins de licitação. E o tribunal, numa consulta, respondendo uma consulta de Caraguá... É o mercado interno, né? A importância do Exatamente, mercado interno. O mercado interno. E a filosofia da lei da micro e pequena empresa é prestigiar o mercado local, regional, estimular, na verdade, aquele desenvolvimento regional e local. E com essa ênfase foi decidido, após intensa discussão, que os municípios podem definir a região em que pretende fazer a sua licitação. Quem pode participar pode legislar à vontade sobre isso. Porque havia uma dúvida se a questão da preferência regional dependeria de uma lei estadual, dependeria... Não, o município tem liberdade para fazer. Porque isso é a filosofia do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. É uma decisão muito importante. É uma decisão fundamental para poder pulverizar cada vez mais as compras, cada um direcionar para o seu município, gerar emprego local. Exatamente. Mas essa discussão vem de longa data e há decisões em sentido contrário de outros tribunais, que a matéria não está pacificada. Mas no estado de São Paulo, aqueles que tiverem interesse podem consultar nosso site e vão ter acesso à indagação numa consulta do município de Caraguatatuba. É extremamente importante, extremamente valioso para a pequena e microempresa e para as administrações municipais. Ou seja, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, por favor, acessem ao site do tribunal, veja a decisão e compre de micro e pequeno. Deixa eu fazer o merchandising aqui ajudando a micro e pequena, a lei está aí para isso. Empresa, né? E o tribunal ajuda. Por quê? Porque tem esta visão, aquilo que me referia, a visão política da questão. Claro. Né? Qual é o interesse da sociedade, qual é o interesse do prefeito? Não basta apontar o erro, isso nós já sabemos fazer. Em 90 anos aprendemos a fiscalizar, a apontar o erro, a processar gente, a multar. Agora temos que evoluir mais um pouco. É a linha, inclusive, do TCU, do presidente Nardes.
Que, aliás, a Aninha é brilhante, né? Brilhante, mas com uma equipe brilhante sobre isso. Bom, mas, presidente, nós estamos falando da importância da micro e pequena, etc. Qual, na sua avaliação, o maior desafio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? O primeiro é orçamentário, que nós precisamos de verba e o governo do Estado Não dá. Mas não dá para ninguém. Claro. Na verdade, nós gostaríamos de crescer bastante, é evidente, temos nossas limitações. Claro. O país, como um todo, está num momento difícil, no desenvolvimento da sua economia, há um problema fiscal sério, agravando a União, os estados e os municípios. É preciso ter uma visão otimista e positiva com relação a isso, mas o momento é realmente difícil. Os desafios do tribunal estão postos a partir do momento em que, como disse, o sistema de fiscalização é praticamente satisfatório. Nós temos que dar um avanço agora, tentando ajudar as administrações, a partir do conhecimento que nós temos, dos dados que produzimos, que podemos coletar, apontar alguns horizontes para os governantes, sem querer influir na administração, mas apontar sempre os erros e tentar fazer com que as pessoas acertem, todos sejam mais felizes. A nova legislação que acabou de ser sancionada referente à micro e pequena empresa, ela fala de compras governamentais, etc. Como que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o senhor preside, está enfocando isso, irá tratar nessa matéria? Existe algum direcionamento, alguma questão específica que o tribunal estará fazendo, ou ainda estamos em fase de análise daquilo que foi sancionado? É ainda um pouco recente. Nós estamos realmente nesta fase, bastante recente, estamos nessa fase de análise e certamente, em primeiro lugar, entender os objetivos da lei, né? Claro. Em seguida implementá-los e onde houver dúvida, tentar descobrir os caminhos e estimular aqui a administração pública, mas os municípios do que o Estado compra pouco de pequena microempresa, as compras são no pequeno varejo, assim, mas os municípios dependem muito dos fornecimentos locais, fornecimentos da pequena microempresa. Eu acho que é aí que se dá a dinâmica, né, de toda esta economia, que quando você soma ela é impressionante. É gigantesco. Você sabe disso. Das formiguinhas. Mas é claro, faz um belo de um formigueiro, não é verdade? Formigueiro. E que devemos prestigiar e valorizar. A ideia do tribunal é essa. Sem dúvida. Agora, me parece que o tribunal já decidiu por esse caminho, porque a hora que libera autonomia aos municípios, dizendo comprem ou você pode comprar... Acho até que se antecipou um pouco até a ideia da nova lei. Claro. Sem dúvida, me parece que houve uma convergência, uma premonição. Pode ser. O que importa, houve um interesse focado... Exato, o interesse é o mesmo. Né? Bem, hoje, ou essa semana, o tribunal fez seus 90 anos. Qual a maior glória na sua avaliação desses 90 anos? Olha, continuarmos a vida mais 90 anos, é verdade. Porque, com todas as críticas que possa ter, veja bem, a instituição sobreviveu a governos diferentes, regimes, ditaduras, e hoje tem um sistema que é bom. Ontem esteve aqui presente o presidente do Tribunal de Justiça e expôs as dificuldades do judiciário, que são conhecidas de todos. Doutor Nalini. O Zé Renato Nalini, uma grande figura, um homem... Aliás, já nos honrou participando do nosso programa. Então, um homem fantástico, de grandes ideias, e fez um quadro realmente real das dificuldades do judiciário. E aí eu disse para ele depois, desembargador, nós temos mais sorte, porque o sistema do Tribunal de Contas é um sistema processual que diz do direito, cria direitos, cria obrigações e é rápido. Por exemplo, as decisões do Tribunal de Contas do Estado são definitivas, não vai para uma outra instância, não tem outro recurso, não vai para Brasília, não termina aqui. Né? Essa, então, é uma característica boa dos tribunais de contas que o Poder Judiciário, eventualmente, no futuro, possa se espelhar nesta simplicidade e nesta agilidade. Apesar disso, temos um grande número de processos também. Eu gostaria que o tribunal tivesse condições de crescer o suficiente para atender
ao que a sociedade espera. Mas estamos nos esforçando. Presidente, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu só posso agradecer esta oportunidade, muito amiga, muito simpática e amistosa de poder estar presente com você. Gostaria de repetir em outra ocasião. Com muito prazer. Muito obrigado, viu? Nós queremos agradecer muito a acolhida, parabenizá-los pelos 90 anos, em seu nome, toda a equipe, Obrigado. toda a estrutura do tribunal, e desejar muito êxito nessas apurações, enfim, nas auditorias, no trabalho que o tribunal vem fazendo, parabenizá-lo por isso. Então, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, eu vou repetir o que eu disse ao Dr. Augusto Nardes. O seu sucesso é o sucesso da sociedade. Por favor, continue assim, trabalhe assim, que é isso que a sociedade brasileira e o Estado de São Paulo precisam. E só para finalizar, o senhor não está vinculado a nenhuma campanha política. Não posso. O senhor não é candidato a nada. Não. Nem nós. Então, Não quero. muito obrigado pela sua participação. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!